Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Mais uma semana chegando aqui com o programa Palavras da Verdade. Jesus, orando pelos seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, está registrado: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse programa tem um compromisso com esta verdade, com a palavra de Deus, e semanalmente estamos aqui tratando de séries de estudos e para juntamente com você nós crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Obrigado por você que nos acompanha toda semana. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos dando continuidade ao tema que nós estamos tratando aqui da série de estudos baseado no tema Em Defesa da Fé Cristã, que traz esse assunto e é trazido pela Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre do ano de 2025. Então pedimos a você que fique conosco. Está conosco aqui nesta oportunidade Jair Cardoso, presbítero e professor, que neste momento traz a sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma lição. Irmão Alex, é uma oportunidade e também uma responsabilidade de nós estarmos aqui neste momento para transmitir a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, verdade, quando nós nos colocamos a expor a palavra de Deus, de fato ela traz sobre aquele que vai fazê-la uma grande responsabilidade, tendo em vista de que nós precisamos ser fiéis àquilo que a palavra nos apresenta. E esse programa ele tem o compromisso de nós trazermos aqui as perspectivas bíblicas fundamentadas na Bíblia acerca dos temas. Nós estudamos sobre a doutrina de Deus, sobre a doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, sobre o pecado, já estudamos sobre a doutrina da salvação e agora nós estaremos no programa de hoje estudando sobre a Igreja de Jesus, um aspecto muito importante onde nós vamos estar apresentando sobre a perspectiva bíblica da natureza da Igreja, a Igreja que possui uma natureza dupla, ela é tanto espiritual como ela é humana, ela é tanto um organismo vivo como também uma organização. Então pedimos você que nos acompanhe até o final deste programa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like, sua curtida e temos certeza que mais pessoas receberão esse conteúdo para serem abençoadas pelo Senhor. No programa de hoje estaremos estudando então o tema A Igreja tem uma natureza organizacional. Nós vamos ver o texto base, texto áureo da nossa lição, encontra-se na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A nossa verdade prática nos diz que a igreja ela é um organismo vivo e de natureza espiritual, e ao mesmo tempo também uma organização. Como já mencionamos, como organismo vivo, nós vamos ver que ela é o corpo de Cristo. O organismo vivo, corpo de Cristo, a igreja remete à igreja ser composta pelos crentes que são salvos em Cristo Jesus, foram lavados pela palavra da regeneração, foram regenerados, agora eles estão unidos na pessoa de Cristo pelo Espírito Santo, vive uma vida de comunhão e também vive uma vida de fidelidade ao Senhor. E como organização traz o aspecto que trata da estrutura de lideranças. Tudo isso nós vemos que esses princípios eles estão estabelecidos na palavra de Deus e que não são frutos da mente humana ou ideologias de homens em que querem se manter em poderes nas estruturas eclesiásticas. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, orienta desta forma, tendo por base o caráter do próprio Deus. Deus é um Deus que trabalha de forma dinâmica, mas ao mesmo tempo é um Deus que trabalha de forma organizada. No Novo Testamento, vamos ver a igreja como nós vamos ver aqui, a igreja crescendo, mas não de forma desorganizada. Deus, através do Espírito Santo, orientando os apóstolos, nós percebemos que deu à igreja o dinamismo, o crescimento orgânico, o crescimento espiritual, mas deu a orientação também para que eles se organizassem
trazendo para a estrutura desta igreja as autoridades, conforme o próprio apóstolo Paulo menciona na sua carta aos Filipenses, ao qual o Senhor deu, ao Cristo Jesus deu para a sua igreja, uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, e também para que tudo isso cuidem da igreja do Senhor Jesus. Então, a igreja, nós vamos abordar no programa de hoje essa estrutura. Irmão Jair, é um tema maravilhoso que traz a base geral desse tema, a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 a 9. Irmão Jair, já trouxe aqui uma perspectiva, o que nós podemos ainda apresentar ao nosso ouvinte, o que nós trataremos no programa de hoje, falando da igreja, nessa perspectiva como igreja, organismo vivo e igreja organizacional, irmão Jair. A igreja, ela é uma doutrina bíblica do Novo Testamento. Nós vemos que em teologia a gente fala sobre a eclesiologia, que é o que nós vamos tratar da igreja. E a igreja, ela é fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. E aqui na lição de hoje, nós estamos vendo que a igreja, ela é, na verdade prática, ela é um organismo vivo, e como esse organismo vivo, ela é espiritual, ela é aquela igreja que a palavra de Deus contempla. Mas, localmente, uma igreja local, ela precisa ser organizada, ela precisa ser espiritual, fundamentada em Jesus, mas ela também precisa ser uma organização. Falando no entendimento, ela precisa ter um CNPJ, ela precisa ser reconhecida como uma instituição, e para isso ela tem que ter uma organização interna, e a palavra de Deus, ela nos vai mostrar que ela tem essa natureza também organizacional. E nesse trimestre nós estamos estudando em defesa da fé cristã, e a questão da igreja, ela nos dias atuais, ela é atacada. Por quê? Heresias, pessoas que se afastam do convívio da igreja, dizendo que não precisa de um pastor, não precisa ir para um local para estar adorando a Deus, que ela pode adorar em casa, que ela pode servir a Deus da forma que ela acha, e, no entanto, a palavra de Deus vai nos mostrar que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é tanto um organismo e também uma organização que precisa cumprir prerrogativas, inclusive bíblicas aqui, para permanecer ligada ao Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também que existem pessoas dentro da igreja que se entristeceram, que se afastaram do convívio da igreja. Essas pessoas, a gente pode até dizer que elas não estão congregando, não estão congregando numa igreja por algum motivo que ocorreu na vida dela e pela qual nós estamos orando para que ela retorne ao convívio da igreja conforme o Senhor Jesus Cristo determinou. Mas existem outras pessoas, irmão Alex, que são desigrejadas. Essas pessoas, elas são convictas de que elas não somente praticam, mas elas afirmam e elas têm essa convicção de que elas não precisam pertencer a uma determinada denominação para atender os preceitos bíblicos. Aí elas realmente dizem, eu não preciso de pastor, a igreja sou eu não preciso cumprir obrigações da igreja, como atacam muito a questão financeira, o dízimo, dizendo que isso não é bíblico, que a igreja não precisa disso, ou então que outras pessoas dizem para pregar não precisa para anunciar a palavra de Deus, tu abre a Bíblia e vai pregar aquilo que o Espírito Santo te der na hora, não precisa de uma preparação, não precisa de uma organização, e a Bíblia nos mostra então que nós precisamos estar preparados para responder à razão da fé que há em nós, da esperança que há em nós. E a razão da esperança é também nós cumprirmos a palavra do Senhor em sua plenitude. E nessa lição, então, nós vamos ver que realmente a igreja é apresentada como um organismo espiritual, e um organismo que é o corpo de Cristo,
um organismo vivo, mas também com uma organização, uma igreja local que tem um CNPJ, que tem um endereço, que tem um local certo, que tem um horário certo de reuniões para realizar os cultos. E nós vamos, então, nessa lição, aprofundar essa natureza organizacional da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje, então, a igreja tem uma natureza organizacional. O texto básico, como já mencionamos, é a carta de Paulo a Tito, e quando nós olhamos esta carta, nós percebemos que há ali um tema estabelecido que é a importância da igreja, da organização na igreja. Daí nós vamos olhar a experiência, os escritos de Paulo, a orientação de Paulo, nós vamos perceber que ele deixou um homem chamado Tito, e aí a Bíblia vai apresentar ele com algumas características e a sua relação com o apóstolo Paulo, mas que foi deixado em Creta pelo apóstolo Paulo para que ali ele colocasse em ordem todas as coisas e para que ali ele estabelecesse presbíteros e deixou para Tito a sua orientação. Então nós vamos ver, quando olhamos o início especialmente da carta a Tito, nós vamos observar que o apóstolo estabelece para ele uma missão de Tito, organizar, estabelecer a organização ali naquela igreja. Irmão Jair, no tópico 1, então, nós vamos estudar sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. O que nós podemos comentar? Em primeiro lugar, nós queremos falar sobre a igreja. Daí depois vamos falar sobre Tito e as igrejas que ele vai organizar na ilha de Creta, conforme o apóstolo Paulo coloca Tito ali para organizar e dar essa missão para ele. Então, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, a palavra de Deus diz que ela é fundamentada em Cristo. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele vai dizer que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus está falando dele mesmo. A igreja, ela é um fundamento, ela é fundamentada no Senhor Jesus Cristo. E nós vemos ela profeticamente no Antigo Testamento, quando a nação de Israel ela é separada para dar o testemunho de Deus, e ali ela se reunia e se chamava de congregação. E a palavra de Deus, quando foi traduzida e foi também produzido o Novo Testamento, vem lá do Antigo Testamento essa palavra congregação, traduzida para igreja como eclésia. Eclésia significa tirados de um sistema pecaminoso do mundo e colocados separados para adoração a Jesus Cristo, adoração a Deus. Então, uma reunião de pessoas retiradas do mundo para adorar ao Senhor Jesus Cristo. E isso nós vemos ela profeticamente no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós vemos ela sendo implantada historicamente. Jesus, ele inicia a sua obra, desde a sua anunciação, a encarnação e depois a sua morte e a sua ressurreição. E Jesus começa, então, durante o ministério terreno, a explicar aos discípulos e a ensinar como seria essa obra que Deus viria organizar e colocar para a salvação de toda a humanidade. E Jesus, então, diz que sobre ele, o fundamento da igreja estabeleceria, sobre aquela rocha que é Jesus Cristo, ele estabeleceria o fundamento da igreja. E nós vemos o apóstolo Paulo trazendo por revelação na carta aos Efésios, dizendo que o mistério de Jesus Cristo, esse mistério que foi estabelecido antes da fundação do mundo, ele vem então ser revelado para a igreja do Senhor e para os nossos dias. Então nós entendemos que a igreja ela é algo que ela tem a natureza divina como um organismo vivo, ela tem essa ligação com o céu. E a própria palavra de Deus vai dizer que a igreja ela é o corpo de Cristo. Se está ligado a Cristo, é ligado então espiritualmente a Cristo. E nós vamos ver a partir desse conceito básico aí de igreja, que nós ministramos, o apóstolo Paulo ele é inserido nesse contexto através da história do apóstolo Paulo, que se encontra iniciada no livro de Atos,
Atos dos Apóstolos, e depois nas próprias epístolas de Paulo, em suas 13 epístolas, ele discorre sobre a sua biografia, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua caminhada e o que Jesus determinou para ele fazer. E dentro dessa caminhada do apóstolo Paulo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo no livro de Atos, no capítulo de número 9. Ele está andando, perseguindo a igreja de Jesus. Até então o Paulo ele não tem um conhecimento verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Ele persegue a igreja sendo zeloso pelo Antigo Testamento, mas aí Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, e Paulo então tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e que muda toda a sua vida. Paulo, de perseguidor da igreja, ele passa a ser perseguido porque ele passa a pregar a palavra do Senhor. E aí esse apóstolo Paulo ele vai crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, na revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele é conduzido então para fazer a obra do Senhor imediatamente após a sua conversão lá no caminho de Damasco. Ele começa a pregar na cidade, ele começa a anunciar o evangelho, e as pessoas começam então, muitas, a crerem no que Paulo está pregando, mas existem aqueles também que são contra. Os judeus, judeus principalmente, que não eram convertidos, eles começam a perseguir Paulo, e na cidade de Damasco, então, Paulo é retirado num cesto durante a noite. Como se ele não fosse assim, ele seria morto naquela cidade. E Paulo, então, ele começa a estruturar a sua caminhada, ele vai buscar nas Escrituras, vai estudar mais, e depois, então, ele é chamado por Barnabé para ajudar Barnabé na igreja de Antioquia da Síria. E a partir dali, o Espírito Santo, então, já no capítulo 13 do livro de Atos, o Espírito Santo separa os melhores, os mais fortes, os que estavam mais bem preparados para uma grande obra que o Espírito Santo tinha para a sua igreja. E nessa separação são separados Saulo, que é Paulo, e Barnabé. E eles então são encaminhados para fazer, pelo Espírito Santo, fazer viagens missionárias, estabelecendo igrejas em lugares mais distantes de Jerusalém, da Judéia. Eles vão agora conforme Jesus profetizou e determinou em Atos, no capítulo 1, diz para os apóstolos permanecer em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Em Atos 1:8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. E a partir do capítulo 13 do livro de Atos, então, o evangelho começa a ser expandido até os confins da terra, conforme Atos 1:8. E o apóstolo Paulo, então, parte numa viagem missionária. Na primeira viagem, ele vai para a Galácia, nessa região, implanta igrejas em Antioquia, em Listra, em Derbe e também em Icônio. E essas igrejas têm muita perseguição ao apóstolo Paulo. Ele retorna, então, para Antioquia e vai fazer um relato sobre essa primeira viagem missionária. E Paulo, então, vai fazer a sua segunda viagem missionária, onde o evangelho sai do continente asiático e chega até a Europa. A Europa, na cidade de Filipos, na Macedônia, e depois Tessalônica, Bereia, Atenas, e chega em Corinto. E Paulo, nessa viagem missionária, ele vai implantar muitas igrejas e executa, então, irmão Alex, a terceira viagem missionária que o livro de Atos ele registra. E nessa terceira viagem missionária, Tito, ele começa a participar, a contribuir com Paulo em várias igrejas, mas apesar de não ser mencionado no livro de Atos, o nome de Tito, que é um filho na fé, ou o apóstolo Paulo mesmo, ele diz, meu verdadeiro filho, em Tito, capítulo 1, versículo 4, Paulo, então, ele considera Tito, assim como considera Timóteo, como o seu verdadeiro filho. Então, Paulo, ele prossegue, ele termina essa terceira viagem missionária, irmão Alex, e ele vai por uma quarta viagem missionária, que ele sai de Jerusalém, onde ele é aprisionado, ele está sendo preso, e ele apela para César, ou seja, para Nero. Naquela época era Nero o imperador romano, e Paulo então ele pede para recorrer ao imperador romano, porque ele era um cidadão romano também, com dupla cidadania. Ele tinha a cidadania
romana, e também ele era judeu por nascimento. E Paulo, então, nessa quarta viagem missionária, ele para na ilha de Creta, e ali ele vê a necessidade. Algumas pessoas começam a se converter, e essa viagem para Roma, mesmo assim, ela é uma viagem missionária, porque onde Paulo para, ele continua ganhando alma, ele continua implantando ali uma semente para a igreja ser estabelecida naquele lugar. Ele faz uma grande obra na ilha de Creta. E Paulo, então, ele é levado até Roma, e chegando em Roma, ele é aprisionado por 2 anos. 2 anos ele permanece ali em prisão domiciliar. E após esses 2 anos de prisão domiciliar, Paulo, então, ele retorna. Essa viagem agora, ela não está registrada na Bíblia, mas a gente sabe que Paulo retornou, porque ele vai, nesse momento agora que eu estou descrevendo, ele passa pela Macedônia e abaixo de Tessalônica, Bereia. Então ele passa em Nicópolis, que é uma cidade da costa oeste da Grécia, e ali ele começa ele vê essa necessidade da igreja, e ele vai colocar Tito ali, o verdadeiro filho, e para que venha ali estabelecer e cuidar daquela igreja. Falando de Tito aqui, que é esse tópico que a gente está mencionando agora, Tito, então, ele é, segundo a tradição, a gente não tem como confirmar, mas possivelmente ele era irmão de Lucas, o médico amado que acompanhava o apóstolo Paulo. Existe uma corrente na tradição que fala sobre isso. Nós não temos como afirmar, mas sabemos que existe essa possibilidade. Mas Tito, então, ele era um cidadão grego convertido ao evangelho na cidade de Antioquia da Síria, e ele vai surgir, então, como esse personagem, esse colaborador do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, durante suas viagens missionárias, fez muita amizade, irmão Alex. Em todas as cidades, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo amizades muito fortes, como na cidade de Filipos. Ele vai encontrar Lídia, que abre a igreja para ele na casa. Lá em Corinto ele vai encontrar Áquila e Priscila, que são um casal que vai ajudar muito o apóstolo Paulo, só citando alguns nomes, mas no livro de Romanos, no capítulo 16, tem mais de 30 pessoas ali que Paulo menciona diretamente o nome de cada um. Então Paulo tinha muitos colaboradores, e também nessas viagens, principalmente na terceira viagem, ele recebe também o apoio de Tito. E nós vemos que Tito é estabelecido, então, nessa viagem, depois da libertação de Paulo lá em Roma, da prisão domiciliar. Paulo, então, ele vai estabelecer Tito como pastor da igreja em Creta. O que é Creta? Creta é uma ilha, irmão Alex. Uma ilha, uma dimensão de 225 quilômetros de extensão. Para nós compararmos, a ilha de Florianópolis, aqui em Santa Catarina, ela vai ter 50 quilômetros. Então, uma ilha muito maior, 4 vezes maior, um pouco mais de 4 vezes maior do que a ilha de Santa Catarina em extensão, e também formada ali por aproximadamente ou mais de 100 cidades, de 100 lugares onde a igreja estava estabelecida e precisava ser devidamente organizada. Porque Paulo, naquele momento que ele passou por Creta, ele viu que o povo ali era, não o povo, mas existia ali uma característica daquela comunidade. Eles eram envoltos em pecados, eles estavam trazendo essa pecaminosidade para dentro da igreja, e Paulo via a necessidade de ter alguém ali para organizar aquela igreja, para estabelecer uma liderança, estabelecer presbíteros. Paulo fala abertamente, né, para estabelecer, colocar em ordem as coisas que estavam ali. Nós vamos ver o versículo de número 5 da Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, que Paulo vai dizer: por esta causa te deixei em Creta, deixando Tito em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Não quer dizer que não estavam em ordem, mas que precisavam ser melhor organizadas, que precisavam ser melhor dirigidas,
e estabelecer a ordem, e de cidade em cidade estabelecer presbíteros. Presbíteros, então, a palavra presbítero, ela significa administrador. Ela pode ser também utilizada, ser traduzida por pastor, por bispo, mas no âmago da palavra é administrador. Então, para que estabelecesse administradores em cada cidade, em cada uma dessas 100 cidades, que Tito fizesse isso. Porque Paulo estabeleceu aqui, ele visitou mais de 50 cidades nas viagens em que ele passou, e cada cidade, vários distritos, 15 distritos, muitos distritos em todas as viagens de Paulo, e tudo isso precisava ser muito bem organizado. Então Paulo estabelece Tito na ilha de Creta para que ele pudesse em ordem ainda as coisas que ainda restavam. Alguma organização existia, mas precisava ser aprimorada. Isso é sempre uma constante na nossa vida. Nós vivemos em aprimoramento, nós vivemos em momentos em que nós precisamos estar repensando e organizando melhor as coisas, porque sempre existe uma maneira melhor de fazer uma determinada coisa. E sempre há um jeito melhor de nós adequarmos essa determinada coisa conforme a palavra do Senhor. Então, sempre nós podemos aperfeiçoar a nossa caminhada, porque nós vivimos em momentos anteriores da nossa natureza pecaminosa, nossa natureza carnal, que nos inclina a fazer coisas erradas. Então, em vários momentos, nós precisamos estar corrigindo o nosso rumo nesta caminhada. E aqui, então, Paulo estabelece Tito ali para colocar em boa ordem as coisas e também estabelecer presbíteros, e ali passou Paulo por aquela igreja na ilha de Creta, e ele viu a necessidade que precisava. Então, Creta, ela foi anexada em 67 a.C. como uma ilha ao Império Romano, e com isso a situação, essa igreja, ela precisava de um aperfeiçoamento, de uma organização, de uma direção, porque a situação de Creta, ela era muito desanimadora. A igreja estava desorganizada até certo ponto e carecendo de grande cuidado, principalmente quanto ao comportamento daqueles crentes que ali habitavam e que precisavam ser corrigidos, não por mão humana, não por direcionamento humano, mas sim direcionado pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor, porque parece que o relaxamento espiritual daquela igreja, daquele povo, daqueles crentes determinados aí na carta de Paulo a Tito, ela era consequência de um desleixo natural que era característico daqueles habitantes daquela ilha de Creta. E outro problema ali também, que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão que precisavam ser combatidos. Judaizantes são aqueles judeus que se converteram a Jesus Cristo, mas que ainda exigiam que os demais também cumprissem a lei de Moisés. Além de aceitar o sacrifício de Jesus, teria que cumprir a lei de Moisés, o que a igreja ela já estabeleceu no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, que não era necessário, somente quem aceitasse Jesus se abster do sangue sufocado, da carne sufocada, do sangue, e também se afastar da prostituição, da fornicação e também da idolatria, conforme a resolução do concílio de Jerusalém, do primeiro concílio dos apóstolos em Jerusalém, descrito no livro de Atos, no capítulo 15. E esses judaizantes, além de exigirem isso, ali tinham maus que eles exigiam dinheiro, cobravam, mercenários, queriam cobrar, e também provocavam divisões, dizendo: serve a Jesus ou serve a Moisés. Então traziam muitos problemas, e todos esses problemas na igreja precisavam ser corrigidos, e Paulo, ele viu em Tito um homem de Deus capacitado para essa tarefa, para
colocar em boa ordem a igreja em Creta e mostrar dessa forma para todos nós que a igreja precisa sim de uma organização, ela precisa ser um organismo vivo, ela precisa ser espiritual, mas ela também precisa ser organizada, porque na palavra de Deus a gente vai ver que a igreja precisa obedecer às autoridades civis, ela precisa obedecer também às autoridades eclesiásticas e ela precisa funcionar como esse organismo vivo, mas também como uma organização, como uma instituição, como uma empresa mesmo, ela trabalha como qualquer outro órgão civil, ela trabalha, assim também a igreja precisa ser organizada em toda a sua atividade e para cumprir a sua verdadeira missão, que é levar o evangelho a todas as pessoas. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Vimos então no tópico 1 sobre Tito e as igrejas da ilha de Creta, onde nós vimos aqui mencionado pelo irmão Jair, a pessoa de Tito e o estabelecimento dele como pastor daquela cidade, daquela ilha, por parte do apóstolo Paulo, e também aí uma demonstração das características desta ilha, tendo em vista de que as características daquela região trouxeram uma necessidade para a igreja. Sempre haverão necessidades que são peculiares das regiões. As regiões muitas vezes imprimem algumas dificuldades ou algumas necessidades de atuação da igreja em certo aspecto. E o fato das características desta igreja, da cultura daquela região, necessitava de que Paulo colocasse ali alguém que fosse apto para desenvolver o trabalho de pastor e de organizar aquela igreja. Bom, falando em organizar a igreja, nós vamos ver no tópico 2, irmão Jair, sobre a institucionalidade bíblica da igreja. E aí nós vamos ver sobre as instruções do apóstolo Paulo e apresentar a igreja como uma instituição e também como uma organização, tudo isso com base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, pois ela é quem nos apresenta as orientações para nós nos conduzirmos na presença do Senhor. O que nós podemos comentar, irmão Jair, então, sobre esse tópico 2, falando sobre a institucionalidade bíblica da igreja, irmão Jair? Bom, nós vamos falar inicialmente sobre a instrução de Paulo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi constituído por Jesus Cristo também para, além de pregar o evangelho, levar o evangelho para os gentios, para aqueles que não eram judeus, também ele era para estabelecer as doutrinas da igreja e também a forma de como a igreja deve atuar, seja ela ministerialmente, seja ela o testemunho dentro da família ou dentro da comunidade. E Paulo, então, ele nessa carta específica, escrevendo a Tito, ele diz para Tito, no versículo de número 5, a gente repetir aqui, para ele estabelecer em boa ordem ali as coisas que ainda restam e também estabelecer presbítero de cidade em cidade. Lembrar que a ilha de Creta, 225 quilômetros, mais de 100 cidades. E Paulo, então, ele coloca essa determinação, essa instrução para Tito. E o contexto dessa epístola de Tito dá a entender que ali na ilha de Creta havia um descuido muito grande em que a comunidade estava inserida naquela ilha. E era a comunidade cristã e era reflexo da região. Naquela cidade ali, a ilha era conhecida pela preguiça, pela glutonaria, pela mentira e pela maldade. Muitas vezes isso não é 100% naquela comunidade, mas ela predomina. Em algumas comunidades a gente lembra que dentro do nosso próprio país a gente tem algumas interpretações, muitas vezes errôneas, mas se fica estigmatizada, né, alguma comunidade, algum estado do nosso país em relação a isso. E Paulo também, naquela época, ele via os cretenses ali já tinham essa fama de que eram preguiçosos, que eram glutões, que comiam muito, né, e mentirosos, e também muita maldade, assim que
a comunidade, a cultura daquela região era assim interpretada. E havia um problema ali, então, muito grande para ser corrigido e entre eles também estabelecer lideranças para que cuidasse daquela igreja, naquela cidade. E nós vemos que Paulo vai introduzir, ele vai colocar a igreja como uma instituição, não somente através das suas epístolas, mas aquilo que já vem dos demais apóstolos. Então, nós podemos definir o organismo aqui como como forma individual de vida de um ser ou algo que vive, algo vivente. E em eclesiologia, no ensino sobre a Bíblia, sobre a igreja, significa que a igreja ela é um organismo porque ela é um corpo espiritual que é gerado pelo Espírito Santo, conforme a palavra de Deus descreve. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 17, e também Efésios, capítulo 2, versículo 21. E ela é, sim, a igreja ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas nós tratando da nossa lição, o enfoque aqui é que a igreja ela é como uma organização que, quando se fala em institucionalizar, dá um caráter de instituição, tornar institucional significa estabelecer essa organização. Por isso que é nosso foco aqui é entender que a igreja precisa ser organizada. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos, e o apóstolo Paulo aqui tinha em mente uma organização da igreja lá na ilha de Creta. Nós vamos ter o Novo Testamento fundamentado nessa organização. Nós temos alguns lampejos que mostram como os irmãos se organizavam na igreja apostólica, na igreja do primeiro século, na igreja nascedora. Nós vamos ver, irmão Alex, que havia na igreja, na igreja apostólica, havia um local e havia também um horário e ordem no culto. A gente vê Paulo estabelecendo isso na igreja de Corinto, no capítulo 14, versículo 26 e versículo de número 40. Então, que o nosso culto ele seja racional, que ele seja organizado, que tenha ali a liturgia sendo organizada naquela reunião. Também o ministério da igreja se reunia para consagrar presbítero dentro do contexto da época daquela igreja. Está em Atos capítulo 14, versículo 23, e nós vemos também em Atos 15 que foi organizado uma reunião, um concílio, uma convocação de uma assembleia para definir doutrinas bíblicas no capítulo 15 do livro de Atos. Houve ali uma convenção para tratar de assuntos doutrinários naquele momento descrito no capítulo 15 de Atos. E também as igrejas, elas dispunham de serviços sociais também para ajudar as famílias economicamente fragilizadas. Nós vemos isso em Atos, já a partir de Atos 6, em que a igreja ela auxiliava as irmãs viúvas que dependiam então de auxílio financeiro para manter as suas famílias, já que naquela época não existia previdência social, mas sim a igreja que ajudava. E nós vemos também que na igreja de Corinto foi estabelecido como ordem, a gente falando em organização, como uma comissão de ética em que aplicava disciplina, em que Paulo ele dirige essa comissão de ética para aplicar disciplina. Havia também tesouraria para organizar as finanças da igreja. E falando em finanças, o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua caminhada, ele tinha um tesoureiro, irmão Alex. Ele tinha um tesoureiro que era Judas e organizava ali, ficava as finanças. E Jesus, assim, ele ia auxiliando as pessoas na alimentação, em todos os caminhos por onde ele passava. E outra forma também que a gente vê a organização da igreja é que a igreja ela se recomendava a si mesma. Ou seja, ela enviava a carta de recomendação de uma pessoa que chegava até ele, ou
que chegavam, o que era enviado, ou que era recebido sempre com uma carta de recomendação como um recurso documentado para garantir a origem e a identidade das pessoas. Então, como organização, nós vemos na Bíblia a bases suficientes para mostrar que a igreja ela era organizada sim. Ela tinha reunião estabelecida, tinha horário para fazer o culto, tinha o local para fazer o culto, ela se reunia para consagração de obreiros, ela fazia os debates doutrinários para verificar, para corrigir rumos dentro da igreja. Houve convenções, ela trabalhava na área social, em serviços sociais, ajudava a fé, produzindo boas obras aqui. Havia sim organização financeira, havia organização disciplinar para uma comissão de ética dentro da igreja, e também não era de qualquer forma que alguém chegava numa igreja, ela tinha sim que trazer uma recomendação, uma carta de recomendação para que desse essa garantia de onde ela vinha, da sua origem, sua identidade de cada pessoa que ali chegava. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, então estamos estudando aqui sobre as instruções do apóstolo Paulo a respeito da organização na igreja, deixando aqui a orientação do apóstolo Paulo para Tito, e ele que foi deixado pelo apóstolo Paulo, conforme ele menciona na sua carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, por esta causa eu te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te enviei. Vale destacar aqui, nesta orientação do apóstolo Paulo para Tito, a palavra ordem, que significa corrigir algo que está incompleto ou estabelecer a falta de alguma coisa, ou seja, indica que a igreja estava funcionando, mas alguma coisa, algum ajuste estava precisando ser realizado ali. Paulo vai orientar então para que Tito fizesse isso, mostrando com clara evidência de que Deus, aquilo que é um princípio de Deus, que é um Deus de ordem. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios em capítulo 14 e 40 de 1 Coríntios, ele disse: tudo seja feito com decência e ordem, porque há uma necessidade disso ser estabelecido na igreja, ainda mais considerando nesta igreja, nesta região dos cretenses, onde havia umas diversas dificuldades que aquela região imprimia na igreja. A falta de moralidade, presença de falsos mestres, a característica dos cretenses era também de que eram preguiçosos. Então tudo isso indicava uma necessidade também, além de corrigir esses problemas, organizar a igreja, organizar de forma que a igreja conseguisse executar e cumprir a sua missão, porque o propósito da igreja é com que a igreja fosse cumprir sempre, por onde quer que ela fosse estabelecida, o seu propósito da sua existência, e que se desenvolvesse de maneira saudável, baseada nas doutrinas dos apóstolos, nos ensinos de Jesus, de forma saudável. E a igreja, então, é estabelecida assim pelos apóstolos, mencionado aqui pelo irmão Jair, cerca de 7 características que indicam a organização da igreja, considerando os aspectos de ordem de culto, a respeito dos ministérios com relação aos obreiros que estariam desempenhando suas atividades, dentre tantas coisas, inclusive as questões de finanças, que é importante na igreja do Senhor. Sabemos que a igreja ela precisa de recursos financeiros para existir e também para fazer cumprida a obra do Senhor, tanto no quesito local como também transcultural, ao ela fazer missões. Muito bem, meus irmãos, agora vamos então ao tópico terceiro, falar sobre a questão atual relacionado então a organismo e organização. Lembrando que essas naturezas da igreja, a natureza espiritual, organismo vivo e organização, elas precisam estar fluindo conjuntamente para que a igreja possa, de fato, exercer
a sua vocação, a sua chamada, a sua influência no reino espiritual local também onde ela está inserida. Irmão Jair, temos então o tópico 3º falando sobre a questão atual do organismo e da organização da igreja. O que nós podemos comentar acerca disso, irmão Jair? Nos dias atuais, nós temos então algumas correntes de pensamento. Nós temos os descongregados. São aqueles que estavam congregando por algum motivo, eles se afastaram do convívio da igreja, mas eles entendem que existe uma necessidade de estar dentro da igreja. E existem aqueles desigrejados que são convictos de que eles individualmente eles são a igreja do Senhor e isso vai contra a palavra de Deus, porque a igreja ela é uma reunião de pessoas para adorar o Senhor Jesus Cristo e como todos nós estamos vendo aqui, que existe uma organização. E mesmo dentro da igreja, daqueles que congregam, existe ainda aqueles que pensam que a igreja ela tem que ser somente espiritual, ou seja, um organismo vivo e não se pautar em organização desde a liturgia do culto, das atividades da igreja. E essas pessoas, então, elas não entendem que a igreja não deve ela deve se restringir a um local, ela deve se restringir a esse local onde as pessoas se reúnem para adorar, para estudar, para buscar a palavra do Senhor, para pregar, para evangelizar e também celebrar as ordenanças do Senhor Jesus Cristo. E alguns entendem que essas atividades espirituais, elas exigem, alguns ainda não entendem que essas atividades espirituais, elas exigem sim uma organização, porque a Bíblia diz que é tudo com ordem e decência. Então, a palavra de Deus apresenta a igreja como um organismo, mas também ao mesmo tempo como uma organização, como nós vimos anteriormente. E por isso, a Bíblia nos mostra que nós somos cidadãos de duas pátrias, tanto do céu quanto da terra, tanto da celestial quanto da terrestre. Então nós temos que obedecer às autoridades civis constituídas, conforme a palavra nos mostra em Romanos capítulo 13, e também as autoridades eclesiásticas que Jesus estabeleceu pelo seu próprio poder, dom do nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele estabeleceu para a sua igreja apóstolos, presbíteros, pastores, ensinadores e também profetas para a sua obra. E aí, Hebreus capítulo de número 13 vai mostrar que nós temos que sim, nos submeter às autoridades constituídas pelo Senhor Jesus Cristo. E nós vemos então, irmão Alex, apresentar aqui uma experiência aqui no Brasil. Quando a Assembleia de Deus ela chega no Brasil, ela adentra através da cidade de Belém do Pará. E chega então 2 missionários advindo do movimento pentecostal que iniciou na Rua Azusa nos Estados Unidos, e eles vêm direcionados pelo Espírito Santo então para a cidade de Belém. Eles recebem essa direção e vão olhar no mapa onde é Belém, e Belém é no Pará, aqui no Brasil. E eles chegam então e começam a congregar dentro de uma igreja tradicional, a Igreja Batista. E nessa igreja eles começam então a pregar sobre os dons espirituais, sobre o batismo do Espírito Santo, e a Igreja Batista então ela não recebe esses missionários, eles são forçados então a sair dessa igreja. E eles vão para uma outra um outro segmento, e eles começam a realizar cultos e pessoas começam a ser batizadas no Espírito Santo, começam a Jesus salvar, curar e fazer as obras que o Espírito Santo faz dentro do meio pentecostal, vem curar os enfermos, levantar paralíticos, restaurar visão ao cego, a audição ao surdo, e assim milagres, prodígios e sinais vêm ocorrendo. E a igreja começa a crescer. E a igreja crescendo, ela precisa de organização. Então, é estabelecido aqui em 1914 essa entrada da Assembleia desses missionários no Brasil. E em 1930, então, nasce a Convenção Geral das Assembleias de Deus, que vai demonstrar, que vai direcionar, que vai organizar a igreja. Então, nós vemos que um movimento saiu de dentro de uma igreja
organizada, que era a igreja batista. E eles se organizaram, então, num outro segmento, numa outra denominação, que é a Assembleia de Deus, e tudo terminou bem e continua bem para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso na palavra do Senhor também, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele faz com Barnabé, e também Barnabé leva junto com ele João Marcos. Na caminhada, João Marcos ele desiste da empreitada, ele retorna, e Paulo e Barnabé terminam a primeira viagem sozinhos. Na segunda viagem, Paulo diz, vamos passar agora nas cidades anteriores para nós ver como é que os irmãos estão, e Barnabé diz, vamos, mas eu vou levar João Marcos. E Paulo diz, não vou levar João Marcos, não. João Marcos já me deixou na mão na primeira viagem, não vai. Aí Barnabé diz, não, se João Marcos não for, eu também não vou. E aí existe uma contenda estabelecida, mas ambos estão certos. Tanto o apóstolo Paulo quanto Barnabé estão certos. Então Paulo ele retoma, faz a segunda viagem missionária sem Barnabé e sem João Marcos. E Barnabé então ele segue para a ilha de Chipre. E Paulo segue então um novo destino na segunda viagem missionária. E os dois estão certos. Tanto que o Espírito Santo confirma isso, que João Marcos ele vai passar então a trabalhar juntamente com o apóstolo Pedro, e dali vai sair aquele evangelho de Marcos. Marcos escreve o primeiro evangelho que foi escrito, então todos foram abençoados e todos estiveram na direção de Deus. E assim, nós vemos as igrejas tradicionais sendo abençoadas, trabalhando na obra do Senhor, e também as igrejas pentecostais fazendo o trabalho para evangelizar e ganhar almas, e todos os dois estão certos. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Estamos vendo então aqui no programa de hoje sobre a respeito da organização da igreja. A igreja é um organismo vivo também, uma questão, um organismo... O que eu estou falando? Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Estamos estudando hoje a respeito da Igreja do Senhor Jesus. A igreja tem uma natureza organizacional. Já estudamos a respeito da pessoa de Tito, um pastor deixado por Paulo na ilha de Creta para organizar, colocar em ordem aquela igreja, aquela região. E também estudamos sobre as características daquela região, bem como também os padrões bíblicos a respeito da organização, deixando bem claro que as características desta organização indicam que a igreja ela é de fato não somente um organismo espiritual, mas também um organismo que é uma organização. E nesse ponto, no tópico 3, nós estamos falando sobre a questão atual de organismo e organização, especialmente atrelado aqui, mencionado pelo nosso escritor, o pastor Ezequias Soares, escritor das lições do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2025, que traz o tema Em Defesa da Fé. Nosso escritor ele traz, então, essa experiência do movimento pentecostal, onde nos primórdios lá do século XIX, em torno do século XIX e XX, surgiram alguns movimentos ali. O pentecostalismo ele teve a sua importância e até hoje tem a importância, mas num determinado momento alguns se posicionaram contra a questão das denominações, a questão das organizações, e entendendo que a igreja deveria focar no seu caráter espiritual, mas através das organizações, dos concílios realizados, começando lá nos Estados Unidos, então houve o estabelecimento da criação das convenções, falando das Assembleias de Deus. Já no Brasil, no ano de 1930, foi criada a Convenção das Assembleias de Deus aqui no país, para manter a unidade e também a organização da igreja. Quando a gente olha esse movimento que aconteceu, de refutar aqueles que eram antidenominacionalistas, essas pessoas, esse movimento trouxe o quê? Trouxe a ideia de que a igreja precisava se tornar o mais bíblica possível. E como já vimos, a igreja tem a sua organização. Então, organismo e organização, elas não são opostas, mas elas andam em conjunto, elas trabalham juntos, são complementares. A igreja, como um corpo vivo,
de Cristo, seu organismo vivo espiritual, ela precisa, então, da estrutura, da organização para cumprir de forma eficiente a sua missão no mundo. Não há qualquer anulação que devemos fazer com relação a questões estruturais da igreja. Cada igreja, em cada local, ela precisa ter a sua organização. Ela precisa ter a sua organização litúrgica, ela precisa também ter a sua organização num sentido de governo da igreja, através das categorias que nós, em lições passadas, já estudamos sobre a categoria de governo episcopal, também presbiteral e também congregacional, que existem na história da organização da igreja. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando no final do programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, estudando hoje então sobre em defesa da nossa fé. Tivemos aqui uma visão do que é a igreja e também sobre a necessidade da igreja se organizar. Isso foi observado isso pelos apóstolos no princípio da igreja, com orientação do Espírito Santo. Homens de Deus foram usados para organizar. No decorrer da história, tivemos algumas oposições, especialmente saindo ali pós-período Reforma Protestante, aqueles que eram contra as questões litúrgicas, as questões de organização da igreja, mas nos concílios, na história da igreja, o Espírito Santo foi orientando para que a igreja se mantivesse de forma organizada, estabelecendo a sua denominação, estabelecendo as suas estruturas, os seus estatutos, bem como suas liturgias também, mostrando que a igreja, ela persiste, perpassa os séculos com essas características. Ela é uma organização e também ela é um organismo vivo. Ela é um organismo vivo e uma organização. O que nós podemos concluir do tema que nós estudamos hoje, irmão Jair? Nós vemos que seria humanamente impossível manter a unidade doutrinária conforme a palavra de Deus numa igreja que se expandiu, irmão Alex, lá em Jerusalém, lá de Jerusalém, a partir de Atos 2, em que a igreja é inaugurada e ela começa a se expandir em Jerusalém, ela chega à Judéia, ela vai para Samaria, ela chega aos confins da terra e ela atravessa os séculos. São 2000 anos praticamente aí de caminhada da igreja e ela está internacionalizada, ela está supranacional, ela está repleta de estrangeiros e peregrinos, conforme a primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 11, e isso seria humanamente impossível de ela cumprir, da igreja cumprir a sua missão, a missão bíblica que Jesus estabeleceu, a sua agenda missionária de evangelizar todos os povos, a missão de ensinar a palavra de Deus e também de cumprir as boas obras, o serviço social, tanto no nosso país como em qualquer outro lugar do mundo, sem que ela tivesse uma estrutura organizada, sem que ela fosse realmente organizada. Então, não se desprende, não tem como entender a separação, que a igreja é um organismo e, ao mesmo tempo, ela é uma organização. Ela é uma organização única, tanto espiritual quanto também terrestre. Ela precisa cumprir as ordens, ela precisa estar estabelecida em mais diversos países para cumprir as determinações de cada nação. Então, não tem como evangelizar, cumprir a missão da igreja estabelecida por Jesus Cristo na sua palavra, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos, a missão que Jesus determinou para a igreja, se não tivesse uma estrutura estabelecida organizacional. Então, é assim, é necessário uma organização da igreja, tanto para o culto, como também para as atividades do dia a dia da igreja em âmbito local, no âmbito municipal, no âmbito estadual, federal e em toda a extensão internacionalizada da igreja.
Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade chegando ao final. Queremos agradecer você que esteve conosco. Neste momento queremos fazer uma oração por você. O irmão Jair orando juntamente conosco. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos ser gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede de chegarmos em sua presença, Pai, de analisar essa doutrina tão importante que a igreja, sim, ela é espiritual, mas que a igreja se encaminha organizadamente segundo a tua palavra, cumprindo os deveres, Pai, os deveres que tu estabeleceste para a tua igreja, e sendo assim nós podemos levar diante de ti as pessoas que estão ouvindo este programa e interceder por elas, por aquelas pessoas que estão descongregadas nesse momento, que se afastaram da igreja por algum motivo, por alguma razão, entristeceu o coração, mas que ela sabe, Pai, que ela precisa retornar para a convivência dentro do teu aprisco, dentro da tua igreja, porque o Senhor estabeleceu a igreja como o local para representar, para testemunhar o reino dos céus aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão afastados, por aqueles que estão, Pai, lutando contra a tua igreja, que o Senhor faça como fez com Paulo, Senhor. Transforma eles, Senhor, que eles venham nascer de novo e andar, Senhor, no caminho da verdade, na tua palavra, até a tua vinda, Senhor. Abençoa, Pai, as pessoas, as famílias, Senhor, aqueles problemas que o Senhor conhece dentro dos lares. Venha curar, venha libertar, Senhor, venha sarar as feridas para a honra e glória do teu nome, agora e para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, suas considerações finais. Mais uma vez, uma grande satisfação de estar aqui. Esperamos ter cumprido aquela missão. Temos certeza que cumprimos a missão e a responsabilidade que Jesus tem nos colocado de levar a palavra da verdade até a tua tela, até o teu computador, o teu smartphone, onde quer que você esteja vendo ou ouvindo esta mensagem. Muito bem, meus irmãos, obrigado pela sua companhia. Esperamos você no próximo programa, onde nós estaremos estudando o tema Perseverando na Fé em Cristo, onde nós vamos refletir a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que nós herdamos. Como cristãos, somos herdeiros de um cristianismo bíblico e histórico. Vamos ver orientações para a nossa perseverança, orientação esta da palavra de Deus. Como você sabe, este programa tem como propósito, o objetivo, nós refletirmos, olharmos para a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Nos vemos no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor.